transistor tipo 21. Eu acho que o Eu Edson tô começou a gravar escutando. isso. Eu acho que deve ser isso. Então, assim, é que ali tem mais do que. O TIP 122 é mais do que um transistor. Na verdade, Sim, são dois. são dois em par Darlington, que a gente fala. A gente vai ver isso na aula de amanhã. Uhum. Mas essa é uma alternativa, tá? A outra alternativa, essa até talvez a gente consiga simular no Proteus. Até eu posso testar isso daqui. É bom que tu me mandou esse esquemático, que daí talvez eu faça um dos. Amanhã a gente vai ter um laboratório, né? Cada um no Proteus aí. E aí talvez eu Uhum. estava pensando em exercício com par Darlington. Eu vou terminar a aula amanhã ainda, né? Amanhã durante a tarde. Talvez eu faça exatamente isso aqui, com esse tipo 122. Quero ver se o Proteus simula ele. Se simular, aí pode ser uma alternativa de usar ele mesmo, tá? Então, basicamente, ele vai ser um transistor de potência com o diodo de roda livre e o resistor de base, tá? Que seriam os componentes, né, que a gente colocaria. A, aquela lógica que tem ali, usando porta Z e portas inversora, é uma lógica que serve para que a ponte H não corra o risco de acionar dois transistores no mesmo braço, né? Porque daí Uhum. geraria um curto-circuito. Mas esse é o tipo de coisa que tem outras alternativas para a gente fazer. A gente não necessariamente precisa fazer usando o que ele está sugerindo ali. É uma Uhum. proteção, né? É uma proteção utilizando lógica digital. Talvez a gente possa incorporar isso em outra parte do circuito. Mas aí a gente conversa amanhã certinho, com calma na aula, tá? Mas a Então, princípio, se quiser montando e simulando isso daí, tá de acordo. Eu só diria para ti não ir até onde tem o CI. Fica só simulando onde tem os resistores de base e os transistores e colocar o motor ali no meio da ponte. uhum. O... entendi como que seria, mais ou menos. Mas no caso eu poderia mudar a lógica da proteção para abrir as quatro portas ao mesmo tempo, né? Poderia mudar essa lógica digital. Só que na verdade ali o negócio é que tu tem que proteger para que ele não acione. A ideia daquela lógica digital é para que nunca acione os transistores do mesmo lado ao mesmo tempo. É só isso. Tá? É uma abordagem para isso daí. Ah, tá. Não, que eu achei que poderia ter alguma outra coisa além disso na placa para controlar os motores Sim. do com relação a tipo por ter uma bobina ali no que seria o emissor, né? No emissor ele teria uma bobina do transistor, se poderia ter alguma interferência de alguma coisa. Não. Não é por isso, não é por isso não. Interferência. Eu acho que não é. Eu tô abrindo ele aqui para ver. Tu fala onde mesmo? Ali no caso, onde teria a bobina do motor, Sim, ali que no vai Alt 1, ficar Alt no 2. emissor. É, Sim. Mas no na caso verdade, não interfere em nada isso, né? Só no fato de ter que ter o de roda livre, o diodo de roda livre. é. É que por isso que a gente tem que depois testar esse tipo aqui, porque eu faria de outro jeito. Ele está fazendo aqui sem o par complementar, né? Nos dois. Ele está Uhum. usando o tipo 22, que é um par Darlington do tipo NPN também, né? Sim. E na parte de cima eu utilizaria eu não faria isso. Eu utilizaria provavelmente um PNP ali em cima, tá? Que eu acho que é o tipo 121. Deixa eu só conferir para ver se é isso. Ah, Deixa eu ver porque aqui. na ponte H vai ter que ser um NPN em cima e um PNP embaixo para fazer sentido, né? É o contrário. Ah, PNP isso. em É cima o e NPN contrário. embaixo. É, eu recomendaria fazer assim, tá? Deixa eu ver aqui, chip 120. Aqui ele está usando 122 em cima. Deixa eu ver, chip 120. Deixa eu ver aqui. Eu estou procurando pela internet qual que é o complementar dele, tá? Uhum. Só um minutinho. E no PI teria que fazer colocaria o power transistor ou colocaria a lógica dele com transistor e diodo? Não, é esse power transistor mesmo. Ele, Pode usar ele esse, inteiro? desse, é, só não estou Pro PI? achando. Ok. Seria o chip 220, tá? Em cima. Chip 220.
Deixa eu ver. Tipo 220. É. Tipo 220. Exatamente, é. Se procurar o tipo 220, ele vai ter ali. Ele é um PNP com a mesma ideia, só que daí tu usando ele em cima, tu garante que só o que está ligado na bobina do motor são coletores, né? Ou seja, Uhum. o motor sempre vai ser a carga, né? Porque a carga é ligada no coletor, quando a gente usa o emissor comum, para qualquer um dos transistores. Né? Nesse Sim. circuito que o cara sugeriu ali, a parte de cima tem o emissor ligado na carga, né? E aí é um pouquinho mais complexo. No caso, do jeito, se eu colocar, por exemplo, se eu colocasse, que nem o primeiro exemplo, é NPN nos quatro, o motor em um estado ele fica com menos potência, né? Isso, exatamente. Na verdade, a gente vai simular isso amanhã, mas aí a gente vai ver que na verdade o que acontece é que ele vai dividir tensão, né, com a carga, os transistores de cima. Dependendo do que a gente fizer, ele divide tensão com a carga. Então ele vai ter. Ele não vai operar como chave, né? Ele pode não operar como chave. Entendi. Mas é isso aí, obrigado. Ok? Uhum. Professor, uma dúvida. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Antes, Luca, é Luca? Oi, Posso só dar um avisozinho antes? manda bala. Ok. Pessoal, é sobre o Proteus, tá? Lembra que a gente estava para conseguir umas licenças e a gente recebeu, eu recebi na sexta-feira, mas eu não consegui providenciar ainda. Eu recebi agora a informação das licenças, de que a gente teria aquelas licenças do Proteus 6.10, que é uma licença para uma versão de rede, que seria controlada a partir de um servidor da escola. Por conta disso, pode até ser que ele não seja tão rápido o acesso alguma vez, isso é uma coisa para testar. Né? Eles mesmos dizem na mensagem lá que pode não ser tão rápido. Então. Mas é 8.10, né? A versão. E aí, isso pode vir a ser problema, porque o que alguém fizer na versão 8.10 não vai poder compartilhar, não vai poder passar para quem usa outra versão. Então, ou a equipe toda vai para 8.10, vamos todos para 8.10, eu e o Adriano, professor Adriano, teremos que instalar a versão 8.10 em alguma marca nossa, a gente está mais ou menos assim. O que vocês acham? O que está vendo? Primeiro eu tenho que ir à TI da escola, né, para ver com eles como é que se faz a instalação dessa licença lá, para vocês poderem acessar. A ideia é que vocês vão rodar o Proteus 8.10 em casa, e aí acho que para usar ele vai lá, vai no servidor da escola buscar essa licença. Deve ser uma coisa assim, né? Então, alguém aí está sem Proteus, como é que vai ser? Não sei se eu tenho meu Proteus funcionando bem direitinho aqui por enquanto. Pois é, né? Então, mas eu acho que tem bastante gente que não tem Proteus ainda. Quem ainda não tá com o Proteus aí, pra gente ter uma ideia? O meu, ele deixou de funcionar. Tá. Tu tava com 7. Tu tava com 8.6, aquele? É o que um amigo russo me passou, que ele era do último semestre que eu conheci ele. Que ele dava analógica. Não, dava analógica não, análise de circuito. Esse amigo, e aí ele me deu, acho que era 8.1, né? Só que agora ele tá pedindo a key de novo. Entendi. Eu tenho aquele que vocês passaram lá, na última ninguém aula. Passou nada pra ninguém. Caiu no meu PC aqui. Tu que achou sem querer num chat aí. Eu suponho que seja no chat, né? Eu não sei, não teria como saber. A gente tem que ver. Se todo mundo teria interesse de passar para o 8.10, então teríamos aí 25 licenças. Temos que ver ainda também se o professor Valdir, né, pode precisar, porque o professor Valdir também usa. Vou falar com o professor Valdir ainda sobre isso. Mas, em princípio, até poderíamos sair passando algumas para vocês, mas talvez não dê para passar para todo mundo, porque o professor Valdir precisa também de algumas. E vai ser sempre aquele problema, né, de que alguém que instale esse não vai poder compartilhar para os colegas, porque quem tem versão anterior não vai conseguir ler, né? Fica isso daí.
Eu posso instalar um na minha máquina para poder ler alguma coisa que vocês façam. O que pensam? O que fazemos? Acho bom 8.10. Mas o professor Edson está falando da versão, aquela do Instituto mesmo? É por conta das licenças que temos, então a Anacom nos passou aí a versão 8.10 do Proteus, mas é uma licença de rede. Então, para usar, vai ter que acessar a rede, né? Eventualmente pode ter algum problema de alguma vez travar, porque o acesso pode não ser tão rápido, né? Se Então, cair a internet, será que não tá ruim? se der problema para a internet, pode falhar. Então, a gente corre um certo risco, né, nisso daí. O que fazemos? Aí tem que ver se alguém quer, né? Se alguém quiser, então, eu vou providenciar, eu vou tentar deixar certinho, aí quem quiser me fala, tá bom? Eu vou passar também para o Valdir a informação, para ver se ele tem alguém Precisa, né? dele que precise. Tá bom? Beleza. Então, vão pensando aí. Eu até acho que, a princípio, a gente ficar usando as licenças que tem, essas que isso, né? Que caíram de algum lugar por aí, caíram no caminhão, sei lá. Isso. Mas, bom, ok. Estão informados. Por favor, vejam aí. E aí, pessoal, dúvidas mais? Eu tenho uma dúvida. Diga lá, Lucas. Você ia falar, né? Desculpa, eu interrompi. Eu não lembro se já foi respondida, se foi, não lembro qual foi a resposta. Eu acho que tá compartilhando a tela, deixa eu ver se foi. Bom, não sei se foi, mas acho que foi. Vocês conseguem ver a tela do Proteus aqui? Só um pouquinho. Sim. Deixa eu ver. Conseguiu, beleza. Sim, isso. Aqui a gente estava montando a placa e a gente entrou numa discussão seguinte. A gente queria saber se a gente poderia alimentar tudo, tanto a parte lógica quanto a parte de potência, com a mesma tensão. Vai dar interferência, pode dar ruído, alguma coisa. Existe alguma coisa para a gente fazer aqui, então, para remover esse ruído? Professor Adriano, por favor, vamos lá. Quais são as soluções aí se a gente quiser fazer isso? Mas também isso você só vai fazer se você for alimentar um motorzinho de 5 volts, né? Alguma coisa assim, porque esse VCC é quem alimenta a parte de lógica do L298. E ele é para... Professor Adriano? A parte lógica não precisa de volts? Não tá dando para entender nada, Adriano. Tua voz tá meio Deixa eu falar o meu. Eu vou mudar, vou pôr o meu em mudo. Como é que eu faço? Tá conseguindo me ouvir? Perfeito. Tá. É que assim, o L298 ele tem essas duas alimentações distintas, que uma é para ponte e a outra é para parte lógica, né? Sendo que uma delas seria para... Inclusive ele separa para que tu possa colocar, por exemplo, qualquer tipo de motor motores com uma tensão mais variável. Se tu for olhar ali no datasheet, ele vai te dizer o seguinte: a fonte de alimentação VS, que é aquele para o motor, né? Ela pode até 50 volts, tá? E a ponte e o valor da tensão lógica é até 7 volts, tá? Então ele tem esse limite aí, tá? Tanto é que tem um problema, assim, se tu for ver... Isso está na primeira página do datasheet, tá? Se tu procurar na internet L298, PDF, vai ter uma página do fabricante da ST, S. Thompson, né? Que tá lá na SparkFun. Foi que eu acabei de abrir aqui para ver. Esse é o da... Tem um link da SparkFun. Aí tu olha ali, ó, na segunda página, em que ele tem os valores máximos absolutos, né? Tem esse valor que eu te falei, de 57 volts. Mas na outra página, na seguinte, na página 3, tu vai ter a tabela com as características elétricas. Daí geralmente tem os valores típico, mínimo e máximo. Se tu for observar, ele está dizendo ali que tu pode trabalhar, o ideal é trabalhar com 5 volts na fonte lógica. Correto, né? Só que daí tu só vai poder botar motor também de 5 volts. Se for com a mesma tensão, né? Compartilhada ali. Exatamente. Então, o que a gente geralmente faz é não botar junto. Até porque, o que acontece? Essa de 5 volts, tu pode, que seria a VSS, né? A fonte lógica, tu pode usar todo aquele circuitinho da fonte linear que a gente trabalhou antes e dimensionar um capacitor bem pequeno. Por quê? Porque daí, mesmo que tu coloque o secundário de um transformador por fora, né? Tu liga por bloco, aí tu faz lá a retificação,
de onda completa, depois tu vai calcular o capacitor e tu vai botar um regulador de tensão 7805 por uma corrente bem baixa. Até ele fala ali qual que é a corrente. Se tu olhares ali, ó, a corrente de consumo, né, da parte lógica, ela tá ali na ordem de miliamperes, né, 24 a 7 miliamperes, dependendo do nível lógico. Ela é bem pouquinho corrente, né? Deixa eu ver. Ah, tá aqui, aham. Tá vendo? E então, e já se tu fosse botar, não, mas aí, por exemplo, aí tu calcula o capacitor por uma corrente na ordem, sei lá, de 100 miliamperes, tá? Sim. Então imagina isso. Aí de repente tu fala, não, mas eu vou usar a mesma fonte, porque eu só vou trabalhar com motores de 5 volts. Se tu botar um motor de 5 volts, mas tu aplicar uma carga no motor, o que vai acontecer? Ele vai puxar mais corrente. Se ele puxar mais corrente, o capacitor não dá conta de fazer a filtragem do ripple. Tu acaba sobrecarregando. É. Então a gente, mesmo que fosse 5 volts, eu sugeriria fazer fontes separadas, por quê? Porque o motor não se incomoda muito, digamos assim, com uma tensão com um pequeno ripple, ou seja, que não fosse completamente contínua, que tivesse alguns ruídos, né? Por conta, por exemplo, de mais carga e o capacitor não dá conta de suprir, né? Que ele é um acumulador de energia, né? Para ele suprir a parte baixa do sinal pulsante. Sim, ele descarrega muito rápido. Mas a parte lógica se incomodaria com isso, né? Então ficaria ligando e desligando, digamos. Como é um circuito combinacional, ele não teria, eu não vejo, eu não consigo imaginar agora se teria problema de ligar e desligar, porque ele não tem reset, né? Não é um circuito sequencial. Ah, ele mantém o último estado, então. Alguma coisa assim. Ele ele é combinacional, né? Ele não depende dos estados anteriores. Tá. Mas isso não significa que não depois o professor Edson pode até conferir, pode ser que ele daria alguns tipos de problema, pode ser que ele não interpretaria direito as portas lógicas e tal. Eventualmente a gente estaria, o que é certo, né? A gente tendo esses problemas lógicos, a gente estaria com uma tensão abaixo, em alguns momentos, né? Pode chegar a uma tensão abaixo de 4,5 volts. E como o datasheet diz para mim que, olha, a fonte lógica não pode ter uma tensão menor do que 4,5 volts, alguma coisa pode dar de problema, né? Senão o fabricante não diria isso. E a máxima 7, né? Exatamente. Pode ter. Vai que um roda livre desse não está bem soldado, aí gera uma sobretensão, né? Se for uma sobretensão pequena, tipo 10 volts no motor de 5 volts, o motor ele não teria tanto problema. Agora uma sobretensão de 10 volts na parte lógica pode queimar toda a parte do. Quase o dobro. Então a gente sugere isso, a gente sugere sempre separar, mesmo que fosse 5 volts. E no caso do produto de vocês, não vai ser só 5, né? Provavelmente essa entrada da fonte VS, ela vai vir de algum circuito de comutação, talvez a relé ou a transistor, que vai chavear diferentes níveis de tensão para que a gente possa escolher qual a tensão aplicada no motor, né? E aí, só por isso já justifica que esse pino VS não venha da mesma fonte lógica, porque a fonte lógica vai ter sempre 5 volts. Né? Entendi. Olha só. Eu não teria problema, então, em juntar os pinos Enable ali, por exemplo, com o meu VCC da porta lógica, porque eles não puxam nada, né? Tipo, sem problema. Exatamente. Qual é outra coisa? Aí a gente tava com... Então a gente vai precisar de duas fontes de qualquer maneira. Que essa placa aqui, eu vou mudar aqui a pinagem agora, né? Ela vai conectada em outra placa, certo? Que é a parte, digamos, que faz a sequência. E que gera o clock. Aí então a gente tava pensando assim, vamos supor que eu não tenho uma fonte ali no momento. A gente poderia então acionar ela com pilha. Basicamente a pergunta seria assim, ele ia sugar muito a pilha caso eu precisasse usar uma pilha para a parte que gera as combinações? Deixa eu abrir ela aqui. Sim. Eu acho assim, que não precisa, vocês podem imaginar, né, que seriam duas fontes, né? Mas pode ser, na verdade, um híbrido, não precisa ser necessariamente duas fontes. E algumas coisas da fonte podem ser compartilhadas. Por exemplo, eu posso usar o mesmo transformador. Mesmo que eu tenha uma fonte que varia, por exemplo, vamos imaginar que esse circuito fosse para alimentar motores que puxam 3 amperes a 12 volts. O que eu faria? Eu precisaria ter uma fonte de 3 amperes e 12 volts completinha, desde o transformador, do primário transformador, né, até a saída dela. E uma outra fonte lógica, que teria 5 volts de saída 100 mA, também desde a tomada até a saída dela. Não, olha só. Primeiro, a entrada do primário do transformador é a mesma, correto? O transformador também pode ser o mesmo, porque mesmo uma sendo 5 e outra sendo 12,
eu poderia fazer com que, se eu retificar o sinal de 12 volts do secundário do transformador, né? Retificar, eu digo só passar pela ponte. Sim. Eu posso jogar isso lá na frente no 7805, não passa do limite dele para 100 mA. Eu poderia usar o mesmo transformador. Também poderia usar o mesmo circuito de retificação. Por exemplo, se eu utilizar 4 diodos para fazer uma ponte de diodos, eu posso usar o mesmo para os dois. Então ficaria mesma entrada do transformador, o mesmo transformador, a mesma ponte. Só depois é que eu vou dividir. Então, depois de passar pela ponte de diodos, aí eu colocaria um capacitor e um regulador de tensão de 12 volts, para calcular a saída de 12 volts 1 ampere, e um outro capacitor, em paralelo, né? Um outro capacitor, paralelo, perdão, no mesmo secundário, né? Eu coloco um outro capacitor e um 7805 para sair com 5 volts. Entendeu? Então, algumas coisas da fonte vão ser compartilhadas. No final das contas, vai ficar praticamente o mesmo tamanho do que a fonte de 12 volts 3 ampere. Porque a fonte de 12 volts 3 ampere, ela vai ter que ter um capacitor muito grande, né? Enquanto a fonte de 5 volts 100 mA vai ter um capacitorzinho menor, vai ter mais um regulador de tensão. Os dois sendo positivos, né? 78, eles podem estar no mesmo dissipador de calor. Não teria problema disso também. Não dá Se nenhum precisar, não tem nenhum problema. Então, eu falou da pilha para testar, talvez, mas não precisaria justificar num circuito desse. Tem uma bateria para dá para fazer tudo com uma única fonte. Tipo uma fonte de múltiplas saídas, que é uma coisa normal. No fim das contas, eu alimento com a que eu vou alimentar. Eu pego, digamos, o secundário da que eu estou alimentando o meu motor, basicamente. É o que tu falou ali. Isso. O que o pessoal dos outros semestres fez foi basicamente isso. Tinha um circuito de fonte que tinha um transformador de entrada e tinha múltiplas saídas de tensão. Tinha uma saída de, acho que era 18 volts, 15, 12, 9 e 5 volts. Tá? A abordagem que foi usada lá foi diferente, mas funciona igual. É assim, ao invés de eu pegar todas essas saídas e colocar todas elas, né, em comum, a ligação delas no secundário do transformador, para dividir carga foi feito o seguinte, olha, tinha um transformador de saída 24 volts e ele estava por uma ponte retificadora, tinha um capacitor e uma saída num 7818, por exemplo, que é 18 volts. Esse 7818, além de ir para a saída, para a carga, para alimentar motores 8 volts, ele também estava ligado, a saída dele estava ligado num outro regulador de tensão que é o 7809. Vai caindo. Vai caindo, isso, perdão, 7812, depois 09, depois 05. Por quê? Porque é sempre a relação saída por entrada. Então, se tu pegar um de 18, na verdade, o regulador mais alto tinha que ser em paralelo, porque tinha que fornecer uns 2 amperes. Né? Mas aí, se tu pegar, por exemplo, o transformador de 18 para o de 15, dando um exemplo, ele tem uma diferença de 3 volts, o que na prática, se fosse 1 ampere, é uma dissipação de 3 watts. Uhum. De 18 para o de 15, perdão, do de 15 para o de 12, 3 watts. Do de 12 para o de 5, 7 watts. Então ele meio que ia distribuindo a dissipação por efeito Joule nos reguladores. Mas a vantagem qual era? Só tinha um capacitor. Ele era grande, ele era calculado para aguentar corrente máxima lá no primeiro regulador, mas ele era o que estava antes do primeiro regulador, que era o de 18 volts. Os demais não precisavam nem de regulador por Ripple. Por quê? Porque ele já recebia uma tensão contínua. 18 volts contínuo, descia para 15. 15 volts contínuo, descia para 12. Entendeu? Então era um circuito. Então era um circuito, digamos assim, serial, né? Ou em cascata. Aquela abordagem foi usada. E lá no final tinha um regulador de 5 volts. Que era para quê? Pra alimentar a parte lógica. Que bacana, legal essa ideia. Isso eu acho que está no artigo. Eu não sei se o professor Edson compartilhou com vocês, mas eu acredito que sim, deve estar lá no Moodle, tá? Que era o artigo das equipes do semestre passado. Se não tiver, eu acho que o professor Edson deve estar ouvindo agora, daí ele pode colocar lá depois, porque as equipes desenvolveram, uma das equipes desenvolveu a fonte, colocou isso lá, fez essa documentação, inclusive fez essa explicação da diferença entre o paralelo, né, e o em cascata, que aí vocês podem utilizar. Legal. Até para não gerar um sobreaquecimento num só componente, né? Eles dividiram a potência em vários lugares. Achei bacana isso. É isso aí. Beleza. Levando em consideração, só mudando de saco para mala aí, levando em consideração o que a Daniela pediu lá, do gerenciamento do projeto, a minha equipe, né,
a gente está usando o Trello para fazer esse gerenciamento de projeto. E só uma ressalva para o pessoal, talvez seja útil essa informação. Dentro do Trello tem uma ferramenta que é o Big Picture, que dá para fazer o diagrama de Gantt. Se tu juntar os cartões pertinentes nessa ferramenta, tu consegue gerar um diagrama de Gantt. É o que a gente está fazendo aqui. Se for útil para o pessoal também aí. Boa, Legal. Carlos, obrigado. Boa, vamos procurar. Atenção, pessoal, vamos ver isso aí, por favor. Tentem organizar isso aí para a próxima semana. Vocês fazem esse diagrama de Gantt. E verifiquem se o formato sai ok, se sai bem compreensível, né, bem claro. Então, vamos lá. E eu estava verificando aqui que o Moodle não está com o compartilhamento dos materiais. Ele está com um link de compartilhamento errado. Por uma barbeiragemzinha, quando eu comecei a fazer o Moodle para o PI, eu copiei coisas de digital. Ele está com compartilhamento da parte de digital. Eu vou corrigir isso daí, tá, pessoal? Deve estar tudo numa pasta só, né, professor Edson, com os demais, todos os arquivos lá das outras equipes, né? Eu acho que como o tema é ligeiramente diferente, pode compartilhar a pasta inteira com eles, porque lá assim, provavelmente nessa pasta tem muito material, gente. Deve ter tanto os artigos quanto talvez o material editável do Proteus e tudo das equipes anteriores, né? Lembrando que no semestre anterior, cada equipe fez uma pequena parte do projeto. Uma fez a fonte, a outra fez a ponte H, utilizando transistores. A outra é a equipe de circuito de proteção. E todas elas tiveram que entregar um artigo no final, né? E aí o artigo tem bastante informação também. Eu acho que vale a pena vocês darem uma olhada para entender muito do que, independente do tema ter mudado, mas a lógica interna é muito parecida nos temas do semestre passado e desse, né? Que é a ideia de a gente ter um produto que no final vá acionar motores. O semestre passado era um testador de motor, mas muito que vocês vão ler ali, vocês vão ver que vai estar bem parecido com a proposta do PI de vocês. E dá para tirar muitas das ideias ali. Olha só, vocês estão me ouvindo? Sim, estamos ouvindo. Eu estou compartilhando a tela com vocês, não sei se vocês estão vendo a minha tela aqui, do Trello aqui. Estão vendo? Eu tô pelo celular e não estou conseguindo ver. Deixa eu clicar aqui para ver. Eu estou fixando em ti, mas aí eu não consegui ver. Não estou conseguindo ver. Caramba. Você está apresentando. O senhor Edson está conseguindo ver? Já está aparecendo, Carlos. A tua tela já está aparecendo. No caso, essa daí é a tela do Google Meet. Tem que ir para onde tu vai normal. Ah, tá aparecendo o Google Meet? Sim, já está aparecendo. Só que a tela que está aparecendo é a tela do Google Meet, de quem apresenta. Ah, é que eu estou usando duas placas gráficas aqui, eu não estou conseguindo mudar para outra. Então, é só tu sair dessa aba que vai aparecer tua tela, mas toda a tua tela já está aparecendo. Ele saiu agora, caiu da apresentação. Entendi. Essa aqui? Estou vendo agora? Isso, exatamente. Agora sim. Tá, então, é isso aqui, ó. As datas estão erradas, tá? Mas o formato é esse aqui. Coloca a lista de atividades aqui, né? As datas e aqui mostra o diagrama de Gantt. Essa parte aqui. Ficaria mais assim, eu acho que é isso que a Daniela estava querendo, vocês também, né? Uhum. Beleza. Essa cobrança a gente deixou da parte do gerenciamento de projeto, a professora Daniela tem mais propriedade que a gente que cobrar, né? Para cobrar. Mas para mim, parece uma ferramenta bem interessante. Dá para trazer bastante informações ali. Se tiver como me incluir também ali como observador, né? Como visualizador ali, eu agradeço. Adiciona ele aí, gerente do projeto. Tá, tem o e-mail do professor. Ah, não, acho que já tem o e-mail do professor, né? Mas se puder botar é mais fácil. Ou posso gerar posso gerar também um link para clicar. Eu vou incluir o meu e-mail aqui nas mensagens do Google Meet, tá? Vou escrever ali.
Coloquem também da professora Daniela. Ela aparentemente está sem essa... Ela disse que recebeu apenas um convite, se eu não me engano. Verifiquem se mandaram um convite para ela, por favor, pessoal. Chegou no a nosso pizza. ela ainda não chegou. Mandei. Vou enviar aqui o link, que aí dá para entrar no link, mas já vou adicionar também. Que se clicar no link também entra. Mas vou mandar um convite aqui também. Tem o e-mail da professora Daniela, né? Mandem para ela, por favor, também, tá, professor? Esse é o e-mail dela? Colocaram? Eu não coloquei o e-mail dela, mas Ah, tá. Adriana, tem aí, é Debento? Eu estou tentando conseguir aqui no Zimbra e não estou conseguindo. Mas a professora Deixa eu- Daniela é Debento, né? Estou abrindo aqui. De Bento, exatamente. De bento@ifsc.edu.br. Eu vou escrever ali também. Aham. Eu vi porque uma coisa que eu não sei se os professores já tinham visto no IFSC, quem tem o e-mail do IFSC, quando escreve o nome de alguém, aparece todo mundo do IFSC. Os e-mails. Pelo e-mail do IFSC. Se eu escrever Edson, aparecia o e-mail do Edson e todos os Edsons que tinha do IFSC. Enquanto você está preenchendo, né? Mas aí você continua preenchendo até ter só aquele, né? Ou você Sim. seleciona um. É só um preenchimento. Mas ele já tem uma base de dados dos e-mails do pessoal. Ah, sim, você pode usar isso para encontrar algum e-mail alguma vez, né? Mas o da professora Daniela é isso daí, Debento. Uhum. Acabei de enviar. Não, legal, obrigado. Ok. E aí, pessoal, alguma dúvida mais? Alguma outra questão? Estamos ouvindo. Comigo não. Muta o microfone, Zé. Ô, professor Edson, Sim. Oi. uma dúvida. Em relação às placas ali, precisa ter alguma coisa com FPGA ou CPLD, só para a gente ter uma noção? Devido ao tempo ali, não vai, tipo... A gente já está fazendo mais ou menos uns 6 projetinhos assim, mas a gente não incluiu o FPGA e CPLD, no caso, por causa do tempo. Se sobrar um tempo, a gente vai fazer. Mas é necessário? A ideia é que vocês não vão construir placa com CPLD ou FPGA. Vocês vão prever a possibilidade de conectar o FPGA ou o CPLD na entrada de comando, né, para estratégia de comando do sistema, alguma coisa desse tipo, né? Não, mas no caso tem que fazer um projeto físico ou tipo só documentar alguma coisa? Vocês não vão fazer um projeto de uma placa, vocês vão fazer um projeto de um bloco de lógica que vai ser gravado num dos nossos kits, numa placa pronta, já disponível. E a única coisa de físico, assim, de circuito, a única coisa que vocês precisam prever é como se vai conectar, né, a placa de FPGA ou a placa de CPLD às suas outras placas. Mas é necessário um circuito que faça isso, então? Não necessariamente um circuito, talvez seja só
algumas conexões aí, algum barramentozinho de conexão, alguma coisa desse tipo. Eventualmente pode ser necessário um circuito, se vocês, por exemplo, quiserem trabalhar com uma placa de FPGA. Então, ok, vocês querem trabalhar com FPGA, como, por exemplo, a gente tem lá uma plaquinha, eu tenho uma também, um kit chamado D10. Não. Oi? Não, é que eu acho que o que o Everton quer saber é se precisa ou não fazer algum projeto utilizando o FPGA. Ele fala que em placa seria algum circuito, por exemplo, a gente possui o Ciclone do professor e também aquela outra placa FPGA que a gente tem FPGA não, outro PLD que a gente tem nas aulas de digital. Só que eu acho que o que o Everton está querendo perguntar é se, por exemplo, se a gente se pode deixar ou se tem que fazer algum projeto utilizando a lógica FPGA. Eu acho que é isso que o Everton quis saber, se alguma parte do projeto é obrigatória ter FPGA. Se não, por exemplo, botar em outras placas e no final, se sobrar tempo, utilizar o FPGA. Porque caso a gente queira fazer o FPGA, por exemplo, tem a placa Ciclone, correto? Que ela tem ligação parecida com a do Arduino. Um deles. O FPGA, outro PLD, que é aquele que o professor coloca na matriz de contato. E aí, no caso, a gente teria que, o que o Everton quer dizer, se teria que já prever nas conexões, conexões para essas placas. O que acontece? Se vocês forem usar o kit de CPLD, ele é bem compatível com outros componentes, nenhum problema. Ele trabalha com lógica de 5 volts, a parte de correntes de entrada e saída é bem tranquilo, então aonde você encaixa o Arduino, você pode encaixar esse aqui também, sem problema. O FPGA, a gente tem placas de FPGA que trabalham com lógica de 3.3 volts. Então, para encaixar o FPGA, a gente precisaria, talvez, de algum ajuste de nível de tensão entre as duas placas. Então, aí talvez precisasse de uma placa de adaptação se alguém quisesse usar o FPGA. Tá, mas no caso, vamos dizer que eu use CPLD ali. Eu preciso ter, tipo, uma plaquinha que conecte no Arduino, eu preciso ter um projeto que use o CPLD. Essa que é a dúvida nossa. Eu preciso, assim, a gente vai fazer com Arduino, com serial, com LabVIEW já, com transistor, mas eu preciso fazer algo físico com CPLD também? Aí, a ideia é que o CPLD poderia ser usado também no comando, né? Você falou em Arduino, serial. A ideia é que, ao invés do Arduino, a gente pode colocar o CPLD e executar, fazer blocos de lógica dentro do CPLD. Tá? Então, é um recurso. Mas aí você só vai projetar a lógica que vai no CPLD. Você não vai precisar projetar uma placa do CPLD. Mas então eu preciso ter... precisa fazer um projeto com CPLD. Algum bloco de lógica que vai dentro do CPLD, né? No quarto. Lógica que executa o comando do L298. Ou que executa uma acertação. Mas, no caso, outra dúvida, a questão de números de projetos que vai dentro do CPLD ali, ou quantos projetos a gente vai fazer, é a gente que define, fica a nosso critério daí? Sim, a ideia é que fique a seu critério, né? Então, a gente não vai impor N projetos. O que você fizer que demonstre razoavelmente o funcionamento do sistema, que seja bem documentado, certinho, não tem muito por que ter N projetos. Quando você estiver desenvolvendo, você vai sentir a necessidade ou a conveniência de ter mais de um, talvez. Ah, agora entendi. Agora sim ficou claro. Obrigadão. E aí, pessoal, alguma coisa mais? Uma curiosidade, pessoal. Acontece nos computadores de vocês ou é só no meu? Aqui no chat eu vejo as mensagens cintilando, vibrando um pouquinho as letras. É coisa do Google ou é coisa do meu computador? Aqui tá tranquilo. Eu acho que é coisa do computador. Que estranho. É no chat, as mensagens do chat estão assim. Curioso. Aqui também, tá normal. Agora, se eu abro outra janela, em outras janelas com texto branco,
tudo certinho, mas nessa janela do meeting... Ah, agora estabilizou. Tava piscando, vibrando assim, cintilando. Esquisito, mas voltou. Curou. Foi só sair e voltar. Tudo bem. E aí, pessoal? Obrigado. Outras questões, dúvidas, pessoal? Estamos aqui para atendê-los. Eu não tenho dúvida. Então, o que fazemos? Professor Adriano, se tem alguma observação para a turma, alguma coisa assim, professor Adriano? De repente a gente pode liberar a turma para se reunirem, fazerem suas reuniões próprias, e aí eu estou aqui à disposição. Qualquer coisa, pessoal, é só chamar. Sim, também fico por aqui. Tá bem para vocês, pessoal? Tudo certo, professor. Não pode ser. Aí qualquer coisa